Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Existem espíritos em guerra ao nosso redor o tempo todo. Eles estão brigando pelo território dos nossos corações e mentes? Quantos admitem estarem sendo assediados por demônios? Pois saiba que o próprio Jesus foi assediado por demônios. Nós sabemos, pelo livro de Gênesis, que nos dias anteriores ao dilúvio, os pensamentos e corações dos homens eram continuamente maus. A violência havia enchido a terra. E Jesus disse que os últimos dias desta terra seriam como foi nos dias de Noé. E qualquer pessoa consegue ver que isso realmente está se cumprindo. Vemos uma guerra acontecendo no mundo. Sabe, eu acredito que uma guerra nas ruas, uma guerra física, começa com uma guerra espiritual. O bem e o mal estão em guerra. A mensagem de hoje será sobre guerra espiritual, parte 1. Meus amigos, a verdade é que estamos cercados. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, neste momento nós estamos totalmente envolvidos em ondas de rádio eletromagnéticas. E nós não podemos vê-las. Mas elas nos rodeiam, isso é um fato. Talvez você não saiba, mas alguém acabou de lançar um aplicativo para smartphone chamado Arquitetura do Rádio. O que esse aplicativo faz é te ajudar a visualizar, por meio dos sinais do GPS que chegam até o seu telefone, como as ondas de rádio te envolvem. Ele te dá uma visualização dessas ondas de rádio, ondas de televisão, etc. Esse aplicativo foi criado pelo desenvolvedor Richard Wiegand. Ele o criou para que vejamos como 7 milhões de torres de telefonia celular, 19 milhões de roteadores Wi-Fi, centenas de satélites, torres de televisão e todas as demais frequências de rádio, como todas essas ondas de rádio estão nos bombardeando a todo momento. Não parece um pouco preocupante? Dá até vontade de colocar um chapéuzinho de papel alumínio e sair por aí. Mas pense em todas essas ondas de rádio. E aí me ocorreu. Não seria interessante ter uma conversa com um dos apóstolos e tentar explicar a ele que estamos rodeados de ondas de rádio? Por que, em nossa cultura, isso soa tão científico? Veja, há 100 anos atrás, isso parecia uma verdadeira loucura. Mas hoje, sabemos que essas ondas estão aí. Então, por que é tão difícil para nós acreditar quando a Bíblia diz que existe um reino espiritual e que não temos instrumentos para detectá-lo? Mas é muito real. Existem espíritos em guerra agora mesmo ao nosso redor. Uma batalha entre o bem e o mal. Há um grande conflito acontecendo, uma guerra, agora mesmo. E os dois lados brigam pelo território dos nossos corações e mentes. E nós estamos bem envolvidos nessa guerra. Ninguém pode dizer, isso não me afeta. Afeta sim. E se você não acredita, você já é um prisioneiro. Pois tudo o que o diabo quer é que você ignore a realidade, achando que ele não existe. Bom, mas, afinal, de onde vieram esses anjos e demônios? Houve peleja no céu. Houve uma guerra, um conflito. A primeira guerra no universo não foi aqui na Terra, foi lá no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Ele tem anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Bom, a Bíblia já deixou claro quem é esse dragão, não é? Serpente, Diabo, Satanás são nomes diferentes para o mesmo ser. O sedutor de todo o mundo. Sedutor de quem? Do mundo todo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, de onde eles vieram? Originalmente, estes seres eram espíritos ministradores. E uma das maiores criações de Deus foi o líder desses anjos, que, até onde sabemos, seu nome era Lúcifer. E o seu nome significa
portador de luz. E Deus criou todas as suas criaturas com a liberdade de escolherem amá-lo ou não, porque Deus não força o amor. Lúcifer, porém, escolheu amar mais a si mesmo. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva? O que nos diz que, em algum momento, ele almejou a posição mais exaltada. Sendo um anjo inteligente e talentoso, ele começou a amar mais a si mesmo. Cada vez mais o seu amor a si mesmo superou o amor a Deus. A maneira como Deus nos criou é que o amor dentro de nós flua para fora. O amor sai de Deus. Mas Lúcifer perdeu essa noção, desejando que a adoração de todos fosse para ele. E, finalmente, ele liderou uma rebelião, dizendo que o universo seria muito mais feliz se ele estivesse no comando. Isso é impressionante, mas não se esqueça. Aquela criatura estava logo abaixo de Deus em poder e inteligência. Ele é muito astuto e persuasivo. Mesmo agora, ele convenceu a maior parte do mundo. Veja em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Uma pergunta que eu sempre escuto é: se é verdade que Deus existe, por que coisas ruins acontecem? Acho que a pergunta deveria ser outra. Já que o mundo todo está sob controle do inimigo de Deus, por que o bem ainda acontece? Mas, conforme este mundo decide rejeitar o Espírito e os anjos de Deus, a maldade cresce cada vez mais. Mas qual é o objetivo de Satanás? Muitas pessoas se esquecem que o diabo é o líder de muitos anjos caídos. Sempre dizemos que o diabo está nos tentando, mas você acha que ele o tenta pessoalmente? Geralmente, quem tenta você é um de seus anjos caídos. Veja, uma vez que o diabo não é onisciente, ele nem sabe o nome de vocês. Na verdade, ele delegou essa tarefa aos seus anjos caídos. Segundo a Bíblia, existe uma organização entre anjos bons e maus. Eles trabalham de forma organizada. Há uma hierarquia entre os anjos, bons e maus. Eles se organizam como um exército. Determinados anjos são designados para certos tipos de pessoas. Eu acho que vocês se lembram. Lá no livro de Atos, acho que no capítulo 19, são mencionados alguns exorcistas que estavam tentando expulsar demônios. Eles viram que Paulo fazia isso em nome de Jesus e acharam que a palavra Jesus era um tipo de abracadabra. Eles então encontraram um homem possuído e disseram: em nome de Jesus, saia desse homem. Sabe o que os demônios responderam? Sim, é verdade. Na Bíblia vemos que os demônios falam com pessoas. O demônio disse: eu conheço Jesus. Afinal, Jesus os criou, eles se conheciam antes da guerra. Jesus é o criador de tudo. Quando ele criou aqueles anjos no início, eles eram bons. Mas se rebelaram, e ele disse: eu conheço Jesus e Paulo. Mas quem são vocês? Sabe, há tantas pessoas por aí fazendo maldades que o diabo nem precisa se preocupar com essas pessoas. Aliás, você está disposto a viver uma vida que chame a atenção do diabo? Isso é algo para se pensar. Será que estamos dispostos a vivermos uma vida tão boa que incomode o diabo? A resposta certa seria sim, mas automaticamente pensamos: eu já tenho problema suficiente. Não é mesmo? Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Sabe, isso é algo em que pensei cada vez mais essa semana. Anjos maus não são felizes. Eles são extremamente tristes. E por quê? Porque foram expulsos do céu e sabem que não tem mais volta. E eles te odeiam, porque você ainda tem uma chance de ir para o céu. Sim, nascemos separados de Deus, mas graças à misericórdia de Cristo, nós estamos tendo a nossa chance. Esses anjos também tiveram, mas a desperdiçaram. Já era. Eles cometeram o pecado imperdoável. Toda hora as pessoas me perguntam: pastor, e se por acaso o diabo se arrepender? Pessoas otimistas, né? Deus o perdoaria? A questão é que ele não vai se arrepender. Ele cauterizou a consciência, ele cometeu o pecado imperdoável. Ele e os seus anjos já não conseguem se arrepender. Isso nunca vai acontecer. Estão selados. Foram condenados. É como se estivessem presos em correntes eternas, apenas aguardando o dia da execução.
A própria Bíblia diz: ai dos habitantes da terra, porque Satanás desceu até vós, cheio de grande ira. Isso porque ele sabe que o seu tempo é curto. Os demônios tremem, sabem que o juízo está chegando. Cristo dirá a eles: apartai-vos, malditos, para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Eles sabem que não acabarão bem. Sendo assim, estão apenas tentando destruir o máximo que conseguem até o dia da sua condenação. É como se fossem homens-bomba. Não se importam mais com a própria vida, querem apenas levar o maior número de pessoas com eles. Sabem que estão condenados, e é por isso que estão irados, tentando causar o máximo de miséria possível. E quais são as ferramentas de trabalho de Satanás? Ele tem muitas ferramentas. Apocalipse 16, 14. Porque são espíritos de demônios, operadores de sinais. Apocalipse nos diz que esses anjos caídos são capazes de fazer milagres e maravilhas. Existem muitas religiões que ganham credibilidade por causa dos anjos caídos, pois fazem sinais e maravilhas. Atraem pessoas, as manipulando com milagres. Então, Satanás tem um certo poder. Veja também no livro de Jó, capítulo 2, verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O diabo causa doenças em muitas pessoas. Mas é claro, há muitas doenças que vêm com a idade. Há doenças que surgem por bactérias, outras por genética. Mas também existem as doenças sobrenaturais. Em Lucas 13,16, Jesus curou uma mulher encurvada há 18 anos. Veja o que Jesus disse. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Após ser curada por Jesus, ela ficou endireitada pela primeira vez em 18 anos. O diabo também engana e persegue. Apocalipse 12, 9 e 13. Ele faz guerra contra o povo de Deus. Se você é um cristão, então saiba que você é o principal alvo da ira do diabo. Ele também acusa falsamente. A palavra diabo significa acusador. Ele acusa, ele é o acusador dos irmãos. Você deve se lembrar lá no livro de Zacarias, onde Satanás acusava o sacerdote porque suas vestes estavam sujas. Ele incita a traição. Você deve se lembrar que Satanás entrou em Judas e este vendeu Jesus. É o que diz aqui. Ele captura e enreda de várias maneiras. 2 Timóteo 2,26, 1 Pedro 5,8. Ele também traz doenças. Já falamos disso? Ele aprisiona, como podemos ver em Apocalipse 2,10. Ele possui ou atrapalha as pessoas. Lucas 22, 3, 5, 1 Tessalonicenses 2,18. Ele também aparece como anjo de luz. Quando Jesus foi tentado no deserto, acho que todos conhecem a história, está em Mateus e Lucas. Ele disse: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Veja, você acha que o diabo apareceu ali na frente de Jesus, arrastando o seu rabo vermelho, vestindo uma roupa de lycra vermelha? Além disso, muitos acham que ele tem chifres. Mas há qualquer verso na Bíblia o descrevendo assim? Todos vocês já viram o diabo sendo descrito dessa maneira, mas na verdade isso é apenas um conceito artístico. Ele era um anjo lindo. Quando ele apareceu a Jesus na tentação do deserto, ele veio fingindo ser um anjo enviado por Deus. Por exemplo, lá no jardim do Getsêmani, anjos foram até Jesus. Anjos foram e cuidaram de Elias no deserto, quando ele estava com fome e cansado. Então, no início, ele fingiu ser um anjo de Deus e disse: olha, se você for mesmo filho de Deus, prove fazendo um milagre. Ele é muito sutil. A gente não percebe, mas o que aconteceu ali foi uma grande tentação. Agora eu pergunto a vocês, se o diabo apareceu como anjo de luz naquela época, será que ele pode fazer o mesmo hoje? Pare para pensar. Deus veio à Terra na forma de um ser humano, Jesus. E antes que esse mundo termine, Satanás está preparando a sua obra-prima, a sua maior enganação. Sabe, antes que esse mundo termine, logo no fim, Satanás aparecerá a todos, não como um simples anjo de luz, não, ele aparecerá como o próprio Jesus Cristo. E quase todo mundo será enganado.
É como eu disse, existe uma verdadeira guerra acontecendo. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. As árvores são lindas, e não é incrível que tudo o que é preciso para fazer uma árvore se encontra dentro de uma pequenina semente? E sabe o que é mais incrível? Dentro deste pequeno código QR tem tudo o que você precisa para crescer espiritualmente. Trata-se da árvore de links da Amazing Facts Brasil, nosso site, nossa livraria, plano de leitura da Bíblia, nosso YouTube, Facebook, Instagram, Centro de Evangelismo e muito mais. Agora você está conectado. Faça a leitura deste pequeno código QR e veja sua vida espiritual começar a crescer hoje mesmo. Bom, tudo isso é um tipo de introdução para algo que eu quero que vocês prestem atenção. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Onde está isso? Evangelho de João, capítulo 2, nas bodas de Caná, certo? Evangelho de João. Veja, eu acredito que esse foi o primeiro milagre de Cristo. Mas lá em Lucas e Marcos, não está listado como o primeiro milagre. João diz que foi o primeiro. Mas quando você lê Marcos e Lucas, o primeiro milagre listado após o casamento de Caná foi a expulsão de um demônio. Vemos isso em Marcos 1, 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Será que eles perceberam que aquele homem tinha um espírito imundo? Se Cristo não tivesse pregado a palavra, bastou Cristo pregar a palavra. Uma das maneiras pelas quais os espíritos malignos são expulsos é por meio da pregação da palavra. Você provavelmente já viu programas de televisão onde há um pastor e pessoas chegando na frente dele e o pastor coloca a mão sobre elas e elas tremem, se contorcem, debatem no chão. Veja, não estou falando que isso não acontece, eu já vi isso. Mas, na maioria das vezes, quando as pessoas estão possuídas pelo diabo, é algo tão sutil que as pessoas ao redor nem percebem. Quando um homem, lá em Marcos, capítulo 5, foi possuído por uma legião de demônios, veja, ele tinha 2.000 demônios nele. Aí sim, ele rasgava as roupas, quebrava correntes e saía gritando, se cortando com pedras, correndo como um maníaco no cemitério. É difícil esconder 2.000 demônios. Mas suponha que uma pessoa tenha 1.000. Certamente ainda seria muito difícil conviver com isso. Agora, reduza para 100. Talvez você desconfie de algo, mas ainda não tenha certeza. E se ela tiver 4 ou 5? Você pode até ser um líder de igreja e as pessoas nem saberem. Entendem aonde quero chegar? Veja, há pessoas que mantêm-se presas ao diabo. A linha entre assédio e possessão é muito tênue. Algumas estão presas por ele. Marcos 1, 24. Os demônios disseram: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos?" Ou seja, tinha muitos ali. Não se esqueça, aquele homem estava na igreja. "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és." É curioso que eles alternem nós e eu. Bem sei quem és, é o Santo de Deus. Jesus nos dá uma ordem divina. Lemos isso, por exemplo, em Marcos 6, 12, quando Jesus enviou os discípulos. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então veja, eles pregavam para as pessoas se arrependerem. A gente faz a mesma coisa? Fazemos? Avançando, eles também ungiam os doentes com óleo. A gente faz isso?
A gente faz isso, mas o que está lá no meio? Eles expulsavam demônios. E você faz isso daqui? Isso também não é parte da mensagem? Sim, é. Veja só, o Antigo Testamento fala pouco sobre possessão demoníaca. Ele fala, mas não tem nada sobre um sacerdote judeu fazendo um sacrifício especial para libertar endemoniados. Eles tinham sacrifícios diferentes para a lepra e tal, mas não se lê sobre endemoniados. É muito pouco. Temos o episódio do rei Saul, de Balaão. E no Novo Testamento, as epístolas também não falam muito. Nós vemos no livro de Atos e nos evangelhos. Ou seja, sempre que o evangelho é pregado, o resultado é a resistência dos demônios. Porque a pregação do evangelho é o meio mais eficaz de se expulsar o diabo. Pense, qual foi a arma que Jesus usou contra o diabo? Quando Satanás foi a Jesus no deserto para tentá-lo, como ele enfrentou as tentações? Contra cada tentação, Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo finalmente foi expulso. A palavra de Deus ainda tem esse poder, ela faz a diferença. Então temos essa ordem divina. E Satanás e os seus demônios podem causar reações físicas. Vamos olhar rapidamente Marcos 1:25. Ainda estamos falando daquele homem lá da sinagoga. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Houve uma convulsão. Ele se contorcia. Marcos 9:26-27. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu? Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ou seja, houve uma batalha ali naquele momento. Quando os filhos de Israel nasceram como nação, saindo do Egito, será que eles saíram de boa, sem nenhuma oposição, saindo do Egito tranquilamente, ou houve uma convulsão? Houve resistência, o faraó não os perseguiu, não foi atrás deles, não tentou segurá-los e agarrá-los. Quando pessoas são libertadas do diabo e nascem de novo, há uma batalha. Sabe, as pessoas querem ser salvas sem nenhuma luta. Mas, na verdade, é uma grande batalha abandonar a velha vida e viver uma nova. O diabo não vai facilitar. Sabe, eu me preocupo quando vejo pastores dizendo às pessoas, venham para a igreja e tudo ficará tranquilo. Isso não é verdade. Você pode passar por uma luta, porque está deixando a vida de escravo do diabo para ser o inimigo dele. É natural enfrentarmos resistência. As pessoas têm que estar conscientes disso, sabe? Bom, então há resistência física quando são libertadas. Os demônios podem falar pelas pessoas. Lucas 8:30. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Essa é a única vez em que Jesus se dirigiu ao demônio. E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Podemos vencer a batalha contra o diabo nesta guerra espiritual? Primeiramente, deixa eu mostrar algumas promessas bíblicas. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele irá ou já fez isso? Amigos, o reino de Deus está à mão. Você pode deixar o reino das trevas que envolve esse mundo. O mundo inteiro está em trevas. 1 João 2:13. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então podemos vencê-lo. 1 João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. De quem ele está falando? Sobre o diabo. Mas quem está em você é maior do que aquele que mantém esse mundo em trevas. Então sim, podemos vencer. Mas como derrotá-lo? Em breve falaremos sobre isso. Salmo 119:11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como nos sujeitarmos a Deus? Uma das maneiras é orando. Ore assim, Senhor, estou disposto a fazer de ti o meu Senhor e cumprir a tua palavra. Eu serei o teu servo, e tu serás o meu Senhor. Não vou mais me submeter ao diabo, mas a ti, porque tu és o meu Senhor.
Manifeste a sua intenção de servir ao novo mestre. Temos que nos sujeitar a ele. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Na oração do Pai Nosso, naquela parte, livra-nos do mal, você sabe o que realmente diz no original? Em algumas traduções, como a Nova King James, por exemplo, diz assim: livra-nos do maligno. O fato de a oração do Pai Nosso dizer o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, implica que todos os dias precisamos orar para que Deus nos livre do maligno, pois todos os dias somos assediados pelo diabo. Eu vou te dar mais um texto. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amigos, vocês entenderam? Cristãos de todo o mundo estão lutando contra a tentação. E muitos estão sendo vitoriosos. Você pode ser vitorioso, é o que está dizendo aqui. Resista firme. Lembra do que Paulo disse? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, porque não lutais contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A arma de Jesus foi a palavra. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida, motivantes e esclarecedores? Os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. Você sabia que se o sol de repente parasse de brilhar, levaria 8 minutos para as pessoas da Terra saberem disso? Este e outros fatos incríveis você encontra no Manual de Estudos da Bíblia, Aventuras Incríveis, uma jornada com Jesus. São 10 lições cheias de atividades para você estudar sozinho. Você pode estudar também com os mais pequenos, ou com os seus amigos, ou também pode fazer uma classe bíblica online. Adquira o seu manual de estudos na aflivraria.com.br. Afinal, como será o retorno de Cristo? A Amazing Facts criou essa revista lindamente ilustrada que fala sobre os principais temas da volta de Jesus. Quais são os sinais de sua vinda? O que é o arrebatamento? Como se preparar? Também fala sobre o juízo. Quem são os 144 mil? E, é claro, o milênio e a nova terra. Tudo isso reunido em uma belíssima revista. Para encomendar o seu exemplar hoje mesmo, acesse aflivraria.com.br. Há mais de 50 anos, a Amazing Facts tem transmitido com ousadia a verdade da Bíblia em todo o mundo, em resposta à comissão de Jesus de pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Obrigada pelas suas orações e apoio. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.